Olá, tudo bem? Eu sou a Aline Melquiades e agora eu vou iniciar a primeira aula desse curso computacional online. Vamos lá. Vamos falar sobre hardware e software. O que são e quais as diferenças? Bom, o hardware é a parte física de um computador. São as peças que estão neles, como o mouse, o monitor, o teclado, são exemplos de hardware. Já o software diz respeito aos programas que fazem com que a máquina funcione, como o Windows, que são sistemas operacionais do Mac, e os aplicativos, sejam redes sociais que vocês conhecem ou algum jogo. Aqui uma curiosidade. O termo software foi criado na década de 1940 como um trocadilho com o termo hardware, trocando a parte hard, que também no literal se diz rígido, além de árduo, para soft, que é macio. O software seria tudo que não está ligado à parte física de um dispositivo. Ao mesmo tempo em que eles são diferentes, eles são inseparáveis, porque é difícil um usuário fazer interação com a máquina. Não difícil, na verdade, não tem como um usuário mexer no computador, fazer suas coisas, sem os dois atuando em conjunto. Próxima tela. Aqui tem alguma fotinha para vocês verem de forma mais esquemática, mais visual. Olha, aqui no hardware nós temos o mouse, o teclado, o monitor, uma impressora. Aqui a ventoinha, né, do cooler. E no software nós temos o sistema operacional Linux, o navegador Firefox, o Google, o Facebook, ou seja, redes sociais, sistemas operacionais, navegadores. Agora vamos para tipos de hardware. Alguns, né, dos principais, mas tem outros também muito importantes, tá bom? É só para mostrar um pouco e vocês conhecerem e terem uma noção do que é hardware. Mas tá de forma bem simplificada, não são os únicos, estão longe de ser os únicos. Então vamos lá. O CPU, ele é um dos mais conhecidos, se não o mais. Ele é a unidade central de processamento. É o cérebro do computador. É o processador, né? O que falamos como, se for da Intel i3, i5, i7, da AMD Ryzen 3, 5 e 7, Snapdragon, desculpa se eu falei errado, do celular. Então, ele é muito importante, se não a mais importante configuração para você ver na hora de comprar um dispositivo. As memórias também são muito importantes. Elas armazenam dados e programas, seja temporariamente ou não. A memória RAM, ela armazena temporariamente. Enquanto o sistema liga, ela começa a guardar tudo. Ela é responsável pelas várias abas que abrem. E depois que você desliga o computador, ela é zerada. Diferente da memória HD, SSD, que guardam toda a vida do computador, a não ser que você formate ou restaure o sistema, apesar que tem diferença de formatar ou restaurar, mas você tem que dar uma instrução, propriamente dita, para ela apagar, enquanto a RAM é automaticamente. A instrução é ligar e desligar o dispositivo. Nós também temos a unidade de controle, que é um circuito digital que governa as operações e lida com todos os sinais de controle no processador de um computador. Ele permite que a unidade lógica, a memória e os periféricos de entrada e saída saibam como replicar os pedidos recebidos de um programa. A unidade de controle é como se fosse um administrador, que administra a unidade lógica, que... Voltando.
que toma conta dos pedidos. Aqui pulando, né? Acabei pulando a ULA, né? Em português, falando ULA, Unidade Lógica e Aritmética. É um circuito digital responsável pelas operações lógicas e aritméticas no processador de um computador. Então, todas as continhas que ficam por trás, binárias, é a ULA que controla. Temos também os registradores. Um registrador é uma unidade de armazenamento interno da unidade central de processamento de um computador. Então, ele está dentro do computador, ele está dentro do processador, desculpa. Ele está dentro do processador, um registrador. Ele é um circuito lógico que tem a finalidade de reter a curto prazo um conjunto de bits. Bits são pequenos sinaizinhos de memória, tá bom? Pequenos espacinhos. Os registradores são utilizados para armazenar dados temporariamente durante o processamento das instruções pela CPU. Os barramentos. É a placa-mãe, né, que o nome que é conhecido popularmente, que é um conjunto de linhas de comunicação que permitem a interligação entre dispositivos como a CPU, a memória e outros periféricos. Então, o barramento liga, né, essas outras unidades, esses outros tipos de hardware para interligados funcionarem em conjunto e permitirem o bom funcionamento da máquina. Aqui temos mais fotinhas e aqui pequenas diferenças. Os dispositivos de entrada, que por onde você dá o comando, por onde você dá os dados, né, recebe os dados. Como o teclado, quando eu digito as teclas, o computador recebe. Eu digitei o mouse, o computador recebe o clique. O microfone, que estou falando agora, recebe o meu áudio. E telas sensíveis ao toque, né? A touch screen, que você toca e dá um dado, dá uma informação para o computador processar. E os dispositivos de saída, né? Como o monitor, que traz a imagem, as impressoras, a caixa de som, que permite reproduzir esse áudio que estou falando agora. E agora temos diferenças entre HD e SSD. As duas memórias, elas são permanentes, ou seja, você liga e desliga, a menos que você restaure, formate o sistema, elas vão continuar lá guardando todos os seus dados. O HD é um disco rígido que armazena dados permanentes. Ele é mais antigo. Atualmente, se tem muito implementado SSD, que armazena dados permanentes e é tradução literal, unidades de estado sólido. Não existem peças móveis, apenas chips de memória, que não deixa de ser uma peça móvel, né? Apesar de a referência que eu peguei diz isso, mas são bem pequenininhos, bem menores que o HD. Aqui algumas fotos de hardware. Agora nós vamos falar sobre software, tá bom? De maneira geral, os softwares podem ser divididos em duas grandes categorias: o software de sistema e o software aplicativo. Os softwares de sistema são responsáveis por gerenciar o comportamento do hardware no dispositivo. Assim, ele oferece funcionalidades básicas exigidas pelos usuários. Alguns exemplos mais comuns: sistemas operacionais Windows, o macOS. Ele permite conectar os outros softwares que vamos falar com o hardware e você ter uma boa interação. O Linux também, que não foi informado aqui, também está sendo amplamente utilizado. E para os dispositivos móveis, o Android, né? E o iOS. Temos também os drivers, que fazem parte do software de sistemas. Um driver é um pequeno programa que permite que o sistema operacional do computador possa se comunicar com o dispositivo conectado a ele, como o teclado e o mouse. Então, o teclado precisa de um driver para o computador reconhecer e fazer ele funcionar, assim como o mouse, assim como o microfone, assim como uma caixinha de som. Então, precisa ter um programinha que conecta o hardware com esse dispositivo. O software, desculpe, que conecta o software. As partes também não deixa de ser o hardware lá interno, na memória, com esse dispositivo, que de certa forma está fora, né, do computador, que é um periférico. Os componentes periféricos são os que
colocamos os que adicionamos, como um microfone, como um mouse, como um teclado. Já os internos, né, são os componentes que estão dentro do gabinete, dentro da caixa do computador, né, dentro do próprio computador. E os software aplicativos são aqueles que permitem os usuários realizarem uma ou mais tarefas específicas. São, em sua maioria, os softwares que você utiliza diariamente, ou no PC, no celular ou no PC, como redes sociais, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, é um software aplicativo. Os navegadores, como o Edge, como o Google, como o Firefox, também. Os jogos e muitos outros também. Então, todos esses, mesmo que diferente, uma rede social, um jogo, um navegador, todos eles fazem parte do software aplicativo. Aqui eu deixo meu obrigada por assistir. Espero que tenha gostado, que tenha sido proveitosa a aula. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário ou, se preferir, mandar por e-mail. Pode deixar sugestões, comentários do que achou no vídeo. Muito obrigada, viu? Vejo vocês na próxima aula, no próximo vídeo. Gratidão por assistirem.